Olá, meus irmãos, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para o nosso amado Evangelho, que nos ajuda, que nos ampara, que nos fortalece, nos dá a compreensão de seguimento diário da nossa vida. E com esse propósito de amor, de caridade, juntos vamos caminhar todo esse tempo até o nosso retorno à casa espírita. Essa semana a gente vai continuar fazendo Evangelho, semana que vem também. Tem a última reunião de médios na semana que vem, dia 26, a Proide vai preparar a reunião. E vamos continuar fazendo os dias consagrados ao nosso Evangelho, ao nosso trabalho da casa. Mesmo que entraremos em recesso, entrávamos em recesso na casa, mas a nossa oração é diária. Então nós vamos permanecer nesse amor, nessa gratidão desse canal, que a gente criou para poder estarmos juntos em evangelização, então não vamos desistir desse propósito. E desde já a gente vai sendo solidário com todas as festividades, amor, paz, luz, 2021 repleto de amor e caridade para a gente continuar seguindo, E depois a gente também vai falar muito assim sobre isso, vou deixar para a irmã Edi as nossas felicitações. E hoje o meu evangelho, vamos abrir agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior, todo o propósito da nossa casa espírita, que a gente aprendeu com muito amor as lições lá, e vamos, à medida do possível, pôr em prática. Então, pedir assistência dos bons espíritos, da corrente médica, da corrente africana, da Mãe Genoveva com suas correntes de anjo, a todos os nossos mentores que nos acompanham, e enfim, meus amados, Deus, Jesus, Maria Santíssima e todos os nossos irmãos, para que junto de nós, nesse evangelho de amor, possamos continuar perseverantes nesse propósito, agradecendo que a nossa prece é de coração e que nós fazemos a vontade de Deus, a nossa, para podermos caminhar na evangelização. Que assim seja e graças a Deus. Nossa leitura de hoje é do Sermão da Montanha de Rodolfo Caligares. E o tema que eu peguei para hoje é o amor paternal de Deus. Então ele nos diz assim: qual de vós, porventura, é o homem que, se seu filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará bens aos que vos lhe pedirem. Então esse é um texto bíblico de Mateus que nos falam, Qual pai que vai dar o mal para o filho? Qual pai que vai desejar mal para o seu filho? Nenhum. Todo pai quer dar amor, quer dar compreensão, e o fundamento de tudo isso é a evangelização, Que a gente faz para poder esse amor se expandir e a gente ajudar o nosso filho a receber essa dádiva do amor paternal de Deus em primeiro lugar na vida dele, para que na hora das provações ele esteja forte e perseverante para seguir nesse propósito, Agora vamos para leitura do Rodolfo Caligares, que esse era o texto bíblico. Não se conhece na terra amor maior do que de pais e de filhos. Sejam eles desobedientes, facínoras, tenham defeitos que tiverem, nem por isso os seus pais o renegam e os deixam de estimá-los. Não é raro esses filhos abandonarem o lar para se entregarem a toda sorte de aventuras, ou então cobre a família de vergonha com seus desatinos. Mas, ainda assim, embora de alma sofrida, o coração traumatizado pela dor, os pais não cessam de abençoá-los e nem se cansa de auxiliá-los por todos os meios ao alcance, esperançosos de que, mais um dia, menos dia, tomem juízo e emendem-se e retornem ao bom caminho. Então, nesse trecho ele nos fala, que qual pai, que por mais que o filho seja a pior criatura dessa terra, que a gente pode ver com tantas coisas erradas no mundo, um filho que mata, um filho que rouba, um filho que estrupa, um filho que tem todos esses defeitos morais, mesmo assim são todos amados por Deus. E mesmo o pai e uma mãe que tem um filho nessa condição, ele vai continuar amando o filho, porque ele é uma criatura divina, imperfeita mesmo, realmente, totalmente imperfeita, fazendo quebrações, destruindo os lares, mas é um filho que uma mãe foi gerada para ela ajudar esse filho a evoluir.
E às vezes a rebeldia desse espírito não permitiu que essa mãe faça com que esse espírito evolua, né? Talvez ela também nem está na condição de fazer essa evolução. Ela veio para o aprendizado junto, mas aí perdeu seu filho para o mundo das drogas, do vício, da prostituição. E isso a gente deixa ao encargo de Deus, de Jesus, dar a condução para essa vida dessa mãe, desse filho. Mas ele fala que mesmo assim, nenhuma mãe, nenhum amor paternal de Deus abandona a criatura que anda no erro. Porque sempre lutando, orando, pedindo para que esse espírito se renove, para que esse espírito se restaure, né? Para encontre o caminho de Deus. E eu posso dizer também que eu sou testemunha. Eu tenho um irmão que esses tempos atrás vocês ficaram sabendo na casa, ele foi atropelado, tal, sofreu um acidente muito grave, né? E ele era muito viciado em droga constante o dia inteiro, bebida, tudo. Hoje já vai para uns 6 meses que ele está limpo. E graças a Deus está bem, não bebe mais, não vai atrás de nada, está quietinho em casa, está acompanhando. Tivemos uma vitória de um filho que estava renegado, um irmão meu, que hoje ele está na bênção. Não bebe, está lá caminhando e agradecido pela oportunidade de ter sido ajudado, porque ele permitiu essa ajuda agora. Então, como Deus ama seus filhos desse amor paternal, Deus faz nós de instrumento a guiar as pessoas, para a gente ajudar a encontrar esse amor paternal, que aí a gente consegue erguer um irmão armado, né? E graças a Deus a gente conseguiu nesse propósito. E todos nós iremos conseguir quando a gente faz com amor. Malgrado eles próprios estejam longe de serem modelos de virtude e de bondade, conquanto se ressintam também de clamorosas falhas de caráter. Isso não obstenha e façam todos os sacrifícios imagináveis para o bem daqueles que querem, a quem querem dar o ser. Tão grande é a força e tão maravilhosas são as faculdades do amor paternal. Quer dizer, com qualquer indiferença que esse espírito errante com tanta maldade faça, o amor paternal de Deus nunca falta. E nem de uma mãe, de um pai resistente, perseverantes, ajudando a transformação do filho, esse amor não vai se perder. Porque o Criador enche de amor, enche de gratidão e de forças esses pais, essas mães, para lutarem. Às vezes tem casos que vivem no abandono mesmo, pai e mãe não tem tanta força realmente, que também são espíritos comprometidos, que não conseguem levar adiante esse propósito com os filhos, né? E eles ficam relegados ao mundo, a boa sorte deles de decidir o que é bom para eles ou não. Mas Deus não abandona ninguém. Nenhum homem de Jesus seria capaz de trair a confiança de sua condição de pai e inspira ao filho. E pois, quando este lhe peça um pão ou um peixe para saciar sua fome, de forma alguma irá dar em substituição uma pedra ou uma serpente. Isto seria uma aberração dos sentimentos que, por natureza, se encontrará até nos reprodutores infra-humanos. Quer dizer que ele fala assim, quando o filho pede uma coisa para o pai, tá para saciar a fome, imagina que o pai vai dar uma coisa que não seja um alimento, uma coisa boa que vai sustentá-lo. Por mais que ele seja errado ou não, bate na nossa porta, você vai dar o sustento para esse filho. Jamais a gente vai abandonar esse filho na fome, na peste e na miséria, né? Que ele fala que jamais. E se Deus jamais nos abandonará, quem somos nós pais para abandonar esses filhos ao regaço do sofrimento, ao regaço de uma fome, de uma enfermidade, no abandono? Nenhum pai, nenhuma mãe é capaz de abandonar um filho num propósito de amor, de ajuda e de caridade. Porque somos primeiros a receber esse amor paternal de Deus e ajudar nessa força a partilhar, para criar essa força para ajudar esses irmãos a caminhar, principalmente que são os filhos, né? Que estão no nosso propósito. Pois bem, se nós homens, com todas as nossas imperfeições, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos e fazemos depender deles a nossa alegria, a nossa felicidade, que dizer de Deus, nosso Pai Celestial, que quanto maior não será a sua solicitude e o seu desvelo e a sua ternura para conosco? Quer dizer, quanto amor, quanta grandeza, quanta solicitação o Criador vê junto de nós para ajudar a sustentar e elevar esse filho. Se nós damos coisas boas, Deus dará o maior e o melhor para esse filho. Então nós temos que acreditar e ajudar que esses filhos cresçam. Seja num vale de dor, de sofrimento, mas Deus está conosco, amparando, porque tem um amor divino imenso junto a nós e junto com o conjunto da pleide espiritual que nos acompanha.
Não se infira daí, entretanto, que por muito nos amar, Deus deva satisfazer todos os nossos caprichos e vontades, como fazem certos pais insensatos que, a pretexto de não criar complexos em seus filhos, entende ser de boa praxe deixarem que deem livre-arbítrio às suas expansões e seus instintos, as más tendências inatas, quando que o seu dever for precisamente ao contrário, dominar os instintos, sofrear essas más tendências e com pulso firme imprimir-lhes uma nova direção nessa oportunidade que a reencarnação propicia. Então, que ele nos diz também que nós, pais que temos a sabedoria de trazer um filho ao mundo e saber conduzi-lo e criá-lo por essa geração do mundo, para que nós tenhamos essa força e não a gente dar as coisas que o mundo nos propõe, que é muito bom as coisas do mundo, é maravilhosa, é muito gostoso ter tudo do bom e do melhor. Mas primeiro de tudo, para um filho, nós temos que criar a evangelização, a conduta de evangelização para os nossos filhos. Sentar, reunir, pegar uma oraçãozinha, ensinar o filho a rezar, ensinar o filho a se conduzir num propósito maior, que tem um Deus amado e Criador Supremo, que cuida de todas as coisas, que nós temos que reverenciar a esse Deus maior, que nos deu o mundo para viver, e é uma nova reencarnação de nossos espíritos se lapidar, de evoluir. Então ele fala que como é grande a conduta dos pais, e errante aqueles pais que falam, deixa ele, lá na frente ele resolve, ele faz o que ele quer da vida dele. Mentira! Ele não vai fazer o que ele quer, ele vai fazer tudo errado, porque ele não veio com uma base sólida de caminhar num propósito já de elevação, sabendo do seu dever. Isso eu posso, isso eu não posso. Porque quando nós temos um caminho de Deus, nós temos o livre-arbítrio, sim. Mas é um livre-arbítrio dominado, porque nem tudo nós podemos. Tem coisas que não agradam aos olhos de Deus e não é bom para nós. Vamos dizer o quê? Entra nos pecados capitais. Porque quando a gente não direciona os filhos, os nossos pecados capitais se acrescem, se ficam enormes, que a gente pensa só no meu eu, o meu ego fica maior, eu posso mais que o outro, eu sou melhor que o outro. Então, nessas posturas, entra todos os pecados capitais quando não conduzimos os nossos filhos no caminho de Deus. Então, quando lá na frente a gente achar, mas eu dei tudo para o meu filho e ele escolheu um caminho errado. Claro, você não deixou ele saber sentir a necessidade da falta que aquilo faz para ele. Dele saber que ele tem um propósito, que vai crescer, tem que trabalhar e lutar para ter alguma coisa. Então, nós pais, às vezes, limitamos os filhos de um propósito que eles têm que buscar neles. E não nós abrir o caminho, abrir aquela caminhada de luz, de pérolas. E os filhos vão pensar que só tem pérola no mundo. Mas tem os espinhos. E eles não vão conseguir passar porque nós limitamos só com tudo de bom. Aí quando vem a dor, o sofrimento, o que eles fazem? Se revoltam e ignoram uma grandeza maior que é Deus, que existe para todos nós. Por quê? Nós não infligimos nessas criaturas esse amor verdadeiro, essa centelha divina de Deus dentro dessa criatura. Então, nós pais erramos em dar tudo, mas o tudo primeiro é a evangelização. É o amor paternal de Deus na vida dessas crianças, dos nossos filhos, independente do estágio que eles estão chegando, sempre continuando. Oração, filho, não esquece de orar, não esquece de agradecer, mesmo que a dor esteja difícil, continua, alguma coisa Deus tem para nós. É isso que a gente tem que continuar fazendo, né? Então, absolutamente não, porque muitos nos amam, agindo inteligentemente como nenhum pai humano saberia fazê-los. Deus só nos concede aquilo que seja útil ao nosso aprimoramento e ao nosso espírito e à nossa evolução, recusando-nos tudo que pode acarretar sérios danos em nós e aos outros. Quer dizer, excessos de capricho e de vaidade, Deus jamais vai dar para nós. Ele vai dar o que é necessário para a nossa evolução, para a nossa corrigenda, para o nosso processo de chamamento. Mas e a dor, Emília? E o sofrimento? Também faz parte desse propósito. Ah, mas eu sou uma pessoa boa, eu não fiz nada de errado. Não tem problema. Se você não fez, ótimo. Você está aqui com Deus porque caminhou bem, caminhou certo e não fez nada de errado. É só um ajuste espiritual de matéria física, de expurgo. Que às vezes o expurgo da matéria, às vezes a pessoa é muito boa e passa um expurgo físico de doença muito grande, que às vezes é só para ajudar na restauração de tornar um espírito luminoso perante a Deus, a Jesus. Não só por condenação, meus irmãos, nem toda doença é uma condenação. Tem doença que é para evolução do espírito, porque talvez essa grandiosidade de tanto sofrimento
vai levar esse espírito a uma submissão tão grande que às vezes eu vejo algumas coisas acontecendo aqui em casa. Então eu acho que tudo isso tem um propósito de Deus. É triste ver? É, mas vamos olhar com os olhos do Espírito e pedir paciência e perseverança para que seja ameno, que o Espírito tenha mais lucidez para que ele não sofra tanto. Então é esse o propósito de amor, entendeu? Que nós temos que saber que temos alguém cuidando e Deus só vai dar o que precisamos para o nosso ajuste, independente que seja dor, sofrimento, né? Tudo isso faz parte desse amor. Às vezes, para que ganhemos experiências, cede às nossas rogativas e nos enseja a posse de algo que, para a utilização, não estamos ainda suficientemente preparados. Os dissabores e as decepções, em tais circunstâncias, viemos a sofrer, se não nos aproveitamos, pois farão que nos tormentos mais poderados. Quer dizer, às vezes, por mais que nós roguemos, oramos e as coisas às vezes não vai como nós queremos, a gente entrega para Deus, né? Que Ele faça o melhor, que Ele dê condições para que as coisas vão melhor, né? E não se revoltar, e nem maledicência, nem nada. Se encaminhar acreditando que tudo Deus sabe o que é melhor para nós, mesmo que não seja aquilo que nós queremos. Via de regra, porém, o Pai Celestial deixa de ouvir as nossas súplicas quando aquilo que pedimos, em vez de ser um benefício, venha a construir uma pedra de tropeço em nosso destino, para dar-nos coisas muitas vezes, geralmente recebida a contragosto, quais sejam doenças, pobrezas e dificuldades, etc. Por isso, exatamente, o que mais convém ao nosso espírito incipientes, para que progridam e se ponham em condições de, no futuro, conhecer outros gozos mais puros e mais duradouros que não são os grosseiros e efêmeros aos prazeres da matéria. Então, aqui nesse amor paternal de Deus, o nosso evangelho de hoje nos fala da grandiosidade do Criador, do amor que Ele tem por nós, que tudo é do Pai, e nós somos do Pai, criaturas do nosso Pai amado, né? Que Ele vai dar tudo aquilo que nós precisamos para superar as nossas forças, as forças da matéria física, a força do espírito. E se alguma coisa acontece, como a gente falou agora aqui no final, acontece como nós não queremos, nós não podemos se revoltar e achar que é um pecado, que é uma maldade, que é uma deficiência. Não, vamos entender que todo mundo tem um reajuste a passar nessa vida. Eu não sei o meu, não sei de ninguém, e sei que nós estamos cada dia mais no processo evolutivo, atentando com essas solicitações que acontecem ao nosso redor para nós se ajudarmos mutuamente, evoluindo, ajudando aquele que está no sofrimento a passar essas dores com dificuldade, mas podendo dar o melhor para que a pessoa sinta mais condições de ficar no bem, e nós também evoluímos, porque quando o outro sofre, nós sofremos também. E a gente também não pode entrar no desespero, porque senão nós não conseguimos confortar aquela pessoa que está no propósito. Então, por isso que ele fala, tudo que não for, que nós pedimos e Deus não deu, não vamos se revoltar. Vamos continuar a entender que Ele vai nos dar um espírito puro, limpo, e vamos ter o gozo na espiritualidade de luz verdadeira, de alma pura, de sofrimento restaurado aqui nos propósitos da matéria física. E sim, esse amor que nos sustenta, esse amor paternal de Deus, de Jesus, da espiritualidade, que nós temos nossos mentores que nos acompanham, todos eles englobam nesse amor para que possamos ficar forte nos desafios que a vida nos propõe. Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, nesse propósito de amor, de caridade, de dimensão desse amor paternal, nós rogamos a misericórdia de Deus, de Jesus, a todos os nossos enfermos, do corpo e da alma, dos nossos irmãos encarcerados, criancinhas abandonadas, velhinhos, agonizando, aos nossos familiares, onde quer que se encontre, amigos, conhecidos, inimigos, tanto da terra como do plano espiritual, que aceite os nossos perdão para que possamos junto evoluir e desejando luz e paz espiritual a todos, ao nosso planeta Terra, que viemos aqui nessa condição de espíritos errantes a se aperfeiçoar
e crescer no amor de Deus, nesse amor paternal que nos acalma, nos acalenta e nos dá a sabedoria de seguir nos propósitos divinos. E que seja feita a vontade de Deus, de Jesus, na minha vida, na vida de vocês, a todos os irmãos amados nossos aqui do grupo, do canal, que todos recebam o amor paternal de Deus, de Jesus, em todos os propósitos de vida que cada um está passando, para o Natal de amor, de luz, de paz e de presença do menino Jesus na vida de cada um, e que a gente fique forte para um novo ano que se inicia, se ajudando mutuamente no propósito de amor e de caridade. Que assim seja. Graças a Deus. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, dai ao espírito a verdade, dai à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, meu Deus, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem, que a vossa bondade permita hoje aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós esperamos com os braços abertos para vós. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Que assim seja, e graças a Deus. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, é o poder e é a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus. Que a paz, o amor de Deus, a misericórdia esteja agora e para sempre com todos nós e nossa humanidade. Graças a Deus e graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus por mais essa oportunidade de evangelho, de amor, de luz, e muito feliz de saber que nós vamos continuar aqui nesse canal até nós podemos voltar para os nossos trabalhos na Casa Espírita. E desde já o meu Natal de luz, de paz e de proteção, e vamos estar juntos nos fins de anos, evangelizando e desejando muita luz para o nosso mundo e saúde para o planeta. Beijos e até uma próxima oportunidade. Graças a Deus.